Meus irmãos, dando sequência aos nossos estudos, Você Não É Seu, hoje nós conheceremos mais uma perspectiva da nossa mordomia ao Senhor. A mordomia que é a perspectiva de que somos dispenseiros do Senhor. Temos a responsabilidade de administrar tudo aquilo que o Senhor nos confere. Por sua bondade e amor, o Senhor nos dá oportunidades maravilhosas de servir. E nós temos até aqui aprendido que nós servimos a Deus por meio das oportunidades, por meio dos nossos bens. O Senhor nos privilegia com a honra de o servirmos com tudo o que diz respeito ao nosso ser. E hoje nós conheceremos mais uma perspectiva desse serviço, dessa mordomia, que é a administração do tempo. O tempo, para nós, tem sido uma espécie de joia rara. E quando pensamos na perspectiva do tempo, a impressão que temos muitas vezes é de que, por mais que tenhamos todo o tempo do mundo, ele ainda seria pequeno. O tempo nos parece escasso para amar, nos parece escasso para realizar, nos parece escasso para aproveitar tudo o que nós gostaríamos de aproveitar. E ao final do dia, quando nos sobra um tempinho para descansar, muitas vezes nos vem à mente: puxa vida, não deu para fazer isso ou aquilo. Queria chamar a sua atenção para o texto do Salmo 90, para, juntamente com Moisés, que é o autor deste salmo, refletirmos um pouquinho acerca do tempo. E o texto vai nos dizer assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. As reflexões de Moisés nessa passagem são profundas e pesadas. Nesse texto, Moisés destaca algumas coisas que são difíceis de considerarmos. Ele fala, primeiramente, da condição eterna do Senhor, onde este, o nosso Deus, não está limitado como nós estamos à pressão do relógio. Por mais atrasado que seja um relógio, ele não espera por ninguém. Ele passa. Seus minutos correm. E muitas vezes nos vemos pressionados sobre o peso da sua velocidade constante. Para Deus isso não é problema. Deus não está preocupado se o período é de 1000 anos ou de um dia. Para Ele tudo é a mesma coisa, porque Ele é eterno. Mas nós, ao contrário do Senhor, somos transitórios, passageiros. Somos, como disse o salmista, tão breves como a erva, né? Que cresce numa madrugada e ao nascer do sol ela já murcha e segue o seu caminho de morte, logo seca. Assim somos nós.
Nascemos, crescemos, produzimos, realizamos, mas passamos. Ainda ontem eu pensava nisso. Por mais forte que seja a presença de alguém em nossa vida, por mais marcante que seja um amigo, um irmão, um familiar, por mais que essa pessoa se impregne em nosso coração, ela passa. A saudade que fica é estarrecedora, mas, assim como nós, ela passa. Porque somos transitórios, somos passageiros. Quando vivemos muito, segundo o texto, vivemos 80 anos. E a gente se admira, puxa vida, estava já bem avançado em dias. Mas sabemos que em 80 anos, nós podemos não ter feito tanta coisa assim. Uma vida de 20 anos pode, dependendo da sua maneira, da sua dinâmica, ser muito mais intensa do que uma vida de 80. Então, a reflexão de Moisés, ela é pesada, exatamente porque ela nos faz refletir acerca dessas coisas. E pensar no tempo deve nos fazer considerar sobre como nós estamos aproveitando-o. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Esse tempo que foge, esse tempo que voa, esse tempo que não espera por ninguém. É interessante que Jesus, quando nos fala acerca dessas coisas, e da ansiedade que normalmente está ligada ao tempo, porque muitas vezes pensamos, puxa vida, eu já estou avançado na idade, não fiz nada ainda, não comprei minha casa, não tenho o meu carro, ou já estou com uma certa idade, ainda não tenho filhos, será que eu ainda poderei tê-los? Pior, eu nem casei. A gente fica muitas vezes angustiado, e a ansiedade, ela anda de mãos dadas com o tempo, porque nós nos vemos muitas vezes apertados, e quando a gente percebe que o tempo está curto, a ansiedade sobe, porque a ansiedade é o ledo engano de achar que nós podemos adiantar as coisas. Mas o Senhor vai nos mostrar que a vida é muito mais do que as coisas que estão ligadas à nossa ansiedade, como o alimento e as necessidades materiais, né? A vida é muito mais que isso. Então, pensar em tempo ao longo da nossa vida é considerar que tipo de vida nós estamos levando. Sendo assim, o que realmente importa, meus irmãos, é considerar como nós estamos desenvolvendo a nossa vida. Aliás, esta é a reflexão com a qual Moisés termina o trecho que nós lemos aqui. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. A ideia aqui não é de enumerar tempo, não é de contar quanto tempo falta ou quanto tempo já vivemos, mas é a ideia de vivermos cada dia bem vivido, considerar. E à medida que eu considero, que eu entendo e eu reflito sobre a importância do tempo que me foi dado, isso me permite alcançar um coração sábio. Portanto, o texto que lemos aqui na abertura do nosso culto, ele é muito significativo para nós, porque ele vai dizer exatamente isso. Vede prudentemente como andais. Paulo está aqui iluminado pelo Espírito Santo, nos alertando para que prestemos atenção à nossa vida. Como é que vocês estão andando? O que vocês estão fazendo? Será que vocês têm sido loucos? A ideia aqui, a necessidade, que é a condição de alguém que não tem juízo, é o nécio. O Senhor espera que nós hajamos como pessoas ajuizadas, que são os sábios. E aí ele vai falar de remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo, é fazer bom uso do tempo, é não desperdiçar o tempo. E não desperdiçar tempo não significa que você deve passar o tempo inteiro fazendo, mas fazendo as coisas certas, do modo certo, no momento certo, com os objetivos e motivações certas. E isso é necessário, porque Paulo encerra dizendo, os dias não são bons. Então, em tempos difíceis, meus irmãos, nós precisamos entender como nós podemos aproveitar bem o tempo que nos é dado.
E o que é mais interessante na nossa perspectiva de tempo é que nós não sabemos quanto tempo temos. Você já parou para pensar nisso? Nós temos uma perspectiva, a perspectiva de vida do brasileiro é boa, 70, 80, mas você sabe se tem 80 anos? Se terá, né? Você sabe quanto tempo te falta? Nós não sabemos. Então, o tempo ele é sempre muito escasso. Ele é sempre muito raro. Então, a pergunta que eu deixo para o seu coração é: que valor você dá ao tempo disponível? E qual é o tempo disponível mesmo, pastor? Se o senhor acabou de dizer que eu não sei quanto tempo eu tenho. O tempo disponível que você tem é o hoje, é o agora. Portanto, nós não podemos ficar procrastinando, e a procrastinação é uma das coisas mais praticadas hoje em dia. Nós somos procrastinadores natos. Nós enrolamos muito, nós perdemos muito tempo com coisas de só menos importância. Nós estamos constantemente envolvidos com alguns problemas envolvendo essa disponibilidade de tempo. Mas é preciso que nós pensemos sobre algumas verdades acerca do tempo. E a primeira verdade que nós precisamos considerar acerca do tempo é muito óbvia: ele é precioso. O tempo que nós temos é extremamente precioso. Colossenses 3,17, na esteira do que nos afirmou Efésios 5, 15 e 16, vai dizer: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer, realizar está intimamente ligado com a ideia do tempo que nós temos a consumir, a gastar. Então, tudo que nós formos fazer, seja de forma verbal, seja de forma ativa, nós devemos fazê-lo em nome do Senhor, ou seja, todas as nossas realizações devem ser dignas de serem oferecidas a Deus. Porque se aquilo que eu faço, que eu penso, que eu digo, não pode ser ofertado ao Senhor, não pode ser dito diante do Senhor, não pode ser compartilhado com o Senhor, não presta, é inútil, é um desperdício de energia, de esforço e de tempo. Então é importante que eu e você reconheçamos o valor do tempo para que possamos aproveitá-lo. Esse é o investimento que nós devemos fazer em nossa vida, porque o futuro que nós esperamos alcançar resulta do presente. Então o futuro que nós muitas vezes queremos ter vai depender do que nós estamos fazendo hoje. E até mesmo aí nós podemos nos enganar, porque nós pensamos: eu quero ter um futuro regalado, então eu vou trabalhar o máximo que eu puder hoje. Só que se você fizer isso e resumir a sua vida a trabalho, você vai perder algumas coisas importantes. A juventude da sua esposa, né, a infância dos seus filhos, o vigor da sua própria mocidade, a beleza da vida como um todo. Então, quando pensamos em remir o tempo e entendendo a sua preciosidade, o que nós precisamos é entender que cada aspecto da nossa vida merece uma fatia considerável do nosso tempo. Então, eu devo me empenhar em produzir, mas devo também me empenhar em usufruir, porque o tempo é precioso. E se ele é precioso, nós precisamos entender que ele também não é nosso. O Senhor é dono das coisas mais valiosas que nós podemos encontrar por essa terra, dentre elas o tempo. Eclesiastes, um livro pautado na sabedoria, vai nos dizer pela pena de Salomão que existe tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Deste lado do sol, sob a insolação que ele impõe sobre as nossas vidas, há um tempo determinado. Acima do sol, não. A eternidade reina absoluta. Mas do lado de cá do sol, nós temos uma cronologia. Nós temos um momento exato para todas as coisas acontecerem ou deixarem de acontecer.
Quando Salomão introduz dessa forma, essa ideia de que há um tempo determinado para todas as coisas, ele faz uma lista. E é uma lista interessante, que encerra algumas coisas que são muito basilares para a compreensão da nossa vida. Vale a pena ler. Abre aí. Eclesiastes capítulo 3. Logo nos primeiros versos, nós encontramos essas orientações, esses conselhos, e onde ele vai dizer que se há tempo para todo propósito debaixo do céu, ele vai afirmar que temos o tempo de nascer e o tempo de morrer. Há um dia para celebrarmos a nossa chegada, mas há um dia para lamentarmos a nossa partida. Há um dia para nós plantarmos sob os nossos esforços, diante do nosso suor, mas também experimentará a alegria de colher, de arrancar o que foi plantado. É chegado o tempo de matar, mas também é chegado o tempo da cura, o tempo de derrubar, mas também o tempo de edificar, o tempo de chorar, mas é chegado também, na hora certa, o momento de rir. É interessante esses contrastes que Salomão faz, porque muitas vezes, dependendo da perspectiva, nós nos apegamos mais a uma questão do que a outra. E consideramos os dias difíceis como sendo os mais pesados possíveis. E nos esquecemos que mesmo os dias mais complicados, findam-se. Cada um de nós tem uma história de sofrimento para contar, que foi superada, que foi guardada nos arquivos do passado. Outras podem chegar, podem estar acontecendo, mas vão igualmente passar. Ao passo que hoje nós também podemos estar vivendo tempos de alegria, tempos de celebração. Nós podemos nos lembrar das coisas que nos fizeram sofrer, mas também as mesmas lembranças acerca das coisas boas também podem enriquecer e acalentar nosso coração. Então, se esse tempo não é nosso, se esse tempo foi dado por Deus, porque aqui são coisas, são eventos que nós não podemos controlar. Não é? A gente acha que marca o dia do nascimento porque a gente vai lá no médico e ele diz, vai nascer tal dia, mas estava agendado na eternidade. Hoje eu vou matar fulano, estava agendado na eternidade. Hoje eu vou plantar e vou colher daqui 3 meses, estava agendado na eternidade. Então, esse tempo não é meu, não é seu, não é nosso, esse tempo é do Senhor. E se esse tempo pertence a Ele, o que eu devo fazer, juntamente com vocês, é usá-lo bem. Coloquei aqui alguns exemplos de como nós podemos usar bem o nosso tempo. Investindo em oração, investindo no estudo da palavra, investindo na comunhão. Mas comunhão, pastor? Eu vou ter que gastar tempo com aquele irmãozinho difícil? Vai. Pastor, eu vou ter que gastar tempo ouvindo o senhor falar desse jeito assim, longe do microfone, que eu tenho que... Vai. É para exercitar seu coração. É para te melhorar. É para nos aprimorar. As dificuldades que nós encontramos na comunhão, por exemplo, são para nos tornar melhores. É um exercício. Então, eu não posso negligenciar esse tempo que não é meu. Eu não posso usá-lo da maneira como eu bem entendo. Eu preciso usá-lo sob a orientação daquele que o colocou diante de mim. Essa é a segunda verdade, o tempo não é seu. Terceira coisa, se esse tempo é precioso e não é nosso, ele deve ser bem aproveitado. Diógenes de Sinope era um filósofo da escola dos cínicos. Diógenes tinha um estilo de vida muito simples. Ele viveu no 4º século antes de Jesus, nos tempos de Alexandre o Grande. E ele era marcado pelo cinismo. Era ele que andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna na mão. E quando as pessoas perguntavam, Diógenes, o que você faz com essa lanterna na mão? Em plena luz do dia, ele falou, estou procurando um homem
um homem de verdade, porque aqui não tem. Diógenes era fogo. E um dia, Diógenes morava num barril. Acho que foi daí que veio a ideia do Chaves. Ele era adepto de uma vida simples. Diógenes não queria compromisso com nada. Então, quanto mais simples a vida para ele, melhor. E um dia, Alexandre o Grande chegou para ele e disse assim: o que eu posso fazer por você? Ele falou assim: que você não me tire aquilo que você não me pode dar. Ele falava do tempo. Ele falava daquela vida que ele entendia ser a melhor vida. Então, o que você me der vai me comprometer. Então, não me tire o que você não me pode dar. Então, nessa linha, nós podemos pensar acerca do tempo, que ele deve ser bem aproveitado. Então, logo, eu não devo desperdiçar meu tempo com conversas frívolas, por exemplo. Todas as minhas conversas, e essa é uma orientação bíblica, devem ser bem orientadas, devem ser frutíferas e devem ser abençoadoras, além de edificantes. Não devo gastar meu tempo com inutilidades. Dentro dessa perspectiva, os nossos dias são bastante culpados disso. Nós temos muitas coisas inúteis com as quais nós nos ocupamos. Nós gostamos, de matar tempo. Isso coaduna também com o último aspecto aí, que é a improdutividade. A gente passa tempo com a cara enfiada numa tela fazendo nada. Ligando pontos, matando o tempo, literalmente. Desperdiçando tempo, para ser bem honesto. E com frivolidades, com coisas que não acrescentam, que não te melhoram, que não te ajudam e não ajudam ninguém. São exemplos, a gente pode ter muitos outros. E aqui eu deixo para você mesmo pensar, na coleção das coisas que você realiza, quais são aquelas que mais roubam seu tempo? É uma coisa que cada um de nós tem que fazer. O que você faz, dentre as muitas coisas que você realiza, que, puxa vida, isso é inútil? Então, o seu tempo deve ser bem aproveitado, porque ele é precioso e ele não é seu. Então, aproveite o tempo que o Senhor te deu, porque ele é curto, ele é rápido, ele passa logo. E deve ser racionalizado. Racionalize o seu tempo. Como é que eu faço isso, pastor? É interessante a gente pensar. Adote um método. Nós não somos metodistas. Mas quando você tem um método, você tem chances de se organizar melhor. Então pensemos aqui. Promova a organização da sua vida. Faça uma lista das coisas que você tem que realizar ao longo do dia, ao longo da semana, quem sabe ao longo do mês. Isso vai depender muito do seu nível de organização. Não é uma coisa fácil, mas há quem consiga e o faz muito bem. Mas é algo que pode ajudar qualquer um de nós. Então adote um método. Promova uma agenda de organização onde você tenha uma clara ideia de tudo que você tem que fazer. Isso vai te ajudar a organizar o seu tempo, porque quando você tiver um mapa, das suas realizações, você vai se programar melhor para cada uma delas. Esse é o primeiro aspecto de uma racionalização do tempo, ou seja, é administrar o tempo de forma inteligente. Segunda coisa, seja pontual. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Atrasos são muito comuns na nossa cultura. Mas quando você atrasa, você está roubando o tempo de alguém. Porque a vida é feita de minutos. Eu lembro da história de um mercador árabe que estava no deserto, com seus camelos todos carregados, provavelmente se dirigindo a algum mercado. Mas por alguma razão ele parou no caminho e estava encostado numa palmeira, visivelmente triste. E um viajante que passava por ali observou e, vendo a tristeza daquele homem, se deteve um pouco para, quem sabe, lhe ajudar, perguntando o que estava acontecendo. E ele disse: "Está tudo bem, amigo?" Ele disse: "Não, eu perdi algo muito valioso." Ele: "Muito valioso?" Ele: "É, muito valioso.
E aquele viajante, observador como era, disse: olha, entendo que pode ser algo valioso, mas pelo que vejo você é um negociante, uma pessoa abastada, você pode, com algum esforço e algum recurso, quem sabe repor essa perda. Ele riu e disse: você não entende, você realmente não sabe o valor do que eu perdi. Então me explique. Eu perdi uma joia preciosa, dotada de 24 grandes diamantes. Cada um desses diamantes tinha 60 pequenos diamantes, de forma que é valiosíssimo o bem que eu perdi. E ele ficou: nossa, que joia é essa? Ele disse: meu amigo, a joia que eu perdi foi um dia. Nunca mais ele vai voltar. Por isso eu estou tão triste, por isso eu estou tão arrasado. Então, se pensarmos dentro dessa perspectiva, a pontualidade é uma maneira elegante e justa de você lidar com aquele que te espera. Porque se você se atrasa, você tira daquela pessoa um tempo que ela nunca mais vai ter de volta. Um tempo que era para ser dedicado a você, e que você não aproveitou porque chegou atrasado, e a fez desperdiçar porque você não chegou na hora. Então, pontualidade é um aspecto bíblico, né, de nós aproveitarmos o nosso tempo, certo? Porque diz respeito à fidelidade. Busque o equilíbrio. Aqui a ideia de que nós devemos usar a sabedoria, né, na distribuição do nosso tempo. Como falávamos no primeiro ponto, não é fácil a gente se organizar, mas podemos pedir a Deus, né? A palavra do Senhor nos diz que quem não tem sabedoria peça para Ele. Nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude a administrar sabiamente o nosso tempo. E como é que eu começo fazendo isso? Priorizando aquilo que é mais importante. John Piper tem um artigo muito interessante que eu recomendo a vocês. Não desperdice suas manhãs. E nesse artigo ele diz: olha, um conselho que eu dou para você: não ligue seu celular nos primeiros minutos, quando você sai da cama. Porque pela experiência dele, como um homem já vivido, certamente ele sabe que muitas vezes abraçar a tecnologia logo nos primeiros dias é uma janela para a gente se perder e não voltar tão fácil àquilo que é prioridade para nós, como a oração e a meditação na palavra. Então é priorizar aquilo que é realmente mais importante. Não é organizar aquelas coisas que entendemos serem básicas para o bom andamento do nosso dia. Então é dar prioridade a elas. Isso é usar com sabedoria o nosso tempo. E o último aspecto aqui é ofertar tempo. Gaste tempo ajudando alguém. Normalmente é aqui que a gente tenta economizar, né? Não tenho tempo. Fulano, eu queria conversar, agora não dá. Fulano, você pode? Não posso. Está corrido. Aliás, a palavra de ordem do nosso tempo é essa: correria. Correria, correria. Sim, as distâncias são grandes, o trânsito não ajuda, mas muitas vezes falta de nossa parte uma maior elaboração na organização do nosso tempo. E aí a gente não consegue ofertar tempo para ninguém, nem para ouvir, nem para estar junto, nem para acompanhar. Mas nós precisamos reservar tempo para ofertar a alguém. Ofertar tempo para ajudar alguém. Dispor um tempo para podermos, quem sabe, tirar alguém do fundo do poço. Então a gente precisa usar bem esse nosso tempo. Porque o tempo que nós temos, irmãos, é somente o hoje. E ele está correndo. E ele não nos aguarda. E ele segue o seu caminho. Nós precisamos pegar esse bonde que nunca para que nós possamos descer nas estações certas. Então, façamos do nosso tempo uma oportunidade de bênção na vida das pessoas.
porque essas bênçãos também redundarão em crescimento para nós, fortalecerão a nossa própria trajetória. Então, não perca tempo, sirva ao Senhor com tudo o que você tem, com tudo o que você é. Afinal, você não é seu. O tempo não é seu. É um tempo que o Senhor te deu. É um tempo que o Senhor te confiou para que você cresça, se fortaleça e abençoe os que estão ao seu redor. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e que o seu tempo seja um tempo marcante na vida de todos que estão perto de você. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tua fidelidade e amor sobre nós. Porque na eternidade, ó Deus, o Senhor reservou tempo para nós. Não havia tédio no teu coração, não havia tristeza, mas o Senhor criou o tempo para que nele habitássemos e conhecêssemos em tempo oportuno o Senhor. Seja, portanto, ó Deus, conosco, ajudando-nos, ó Deus, a que de forma sábia aproveitemos esse pequeno espaço na eternidade para fazermos melhor aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que o Senhor congrega aqui nesta noite. Cada um com a sua agenda, com o seu tempo. Sei, ó Pai, servido em fazer de cada uma dessas histórias um ponto marcante na vida de alguém. Que saibamos, ó Deus, reconhecer que esse tempo é tão precioso, tão necessário, que esse é o tempo, ó Deus, para o arrependimento, é o tempo para a pregação do Evangelho, é o tempo para a comunhão. Faz-nos, ó Deus, portanto, bons dispenseiros e mordomos desse tempo. Não permita que o desperdicemos com coisas inúteis. Capacita-nos por amor de Ti mesmo, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Recebam, pois, a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo tão orientador do Espírito Santo seja sobre todo o povo do Senhor. Esse povo que transita no tempo e no espaço, servindo e adorando ao Senhor. Capacita-o, ó Deus, a que na administração do seu tempo seja um povo relevante, atuante, um povo que ministre em nome do Senhor. Que esse povo, ó Deus, siga fazendo isso fielmente até aquele dia em que o Senhor mesmo, no tempo determinado pelo Pai, há de vir dos altos céus para buscar a sua noiva, para que ao lado do Rei ela reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.